Neste vídeo nós vamos ver o que é tipagem estática, ou tipagem opcional, na verdade, no GDScript. O GDScript, na versão 3.1, recebeu a opção de você usar tipagem estática. Essa funcionalidade, então, ficou conhecida como tipagem opcional, né? Afinal de contas, você tem opção de usar se quiser e onde quiser. Inclusive, parte do código pode ser tipado e parte não, mas isso não é muito recomendado. É melhor você escolher um estilo só e fazer o código inteiro nesse estilo. Então, na documentação, Scripting em JavaScript, Static Typing em JavaScript, você vai encontrar toda a explicação da documentação sobre o que eu vou falar aqui. Tem basicamente tudo que eu vou falar aqui e talvez mais coisas se eu esquecer. Então, se você souber inglês, vale a pena ler esse artigo aqui inteiro, que é mais rápido. Mas se você não sabe, então eu vou explicar agora no editor. Beleza, abri um script novo aqui para explicar. Nós estamos falando sobre tipagem. Tipagem é o processo de especificar o tipo de algum valor. No caso, a gente vai especificar tipos de variáveis e tipos de retorno de função. O que é tipo? Tipo é uma estrutura. É a estrutura que é utilizada para ler e para guardar algum valor na memória, que o seu computador utiliza. Mas é claro, tudo isso é abstraído para você e a gente chama de tipo. A Godot tem vários tipos embutidos dentro dela. Bool, Vector2, String, Int, Float e vários outros. Um dos tipos embutidos que está lá na documentação é o Object. E o Object é tudo que não é um tipo embutido, um tipo básico da Godot. Tudo que é Node, eu vou entrar aqui na documentação do Node, por exemplo, é Object também, ele herda de Object. E se eu entrar na documentação do Object, você vai ver que tudo que é mais básico e que não é Node está aqui. JSON, main loop, tem JavaScript também. Por que tem JavaScript? Um singleton que conecta a engine. Entendi. Isso aqui faz o HTML5, os jogos em HTML funcionarem. Eu não tinha visto isso aí ainda, mas beleza. Physics Server, Project Settings e tudo, Reference aqui, que é muito importante. Tudo herda de Object ou é um daqueles tipos básicos que vem embutidos na Godot. Beleza, deixa eu tirar a documentação aqui. Além desses, você pode criar uma classe com um arquivo de JavaScript. A gente viu isso no desenvolvimento de jogos para batatas e vou aconselhar você olhar lá para saber mais sobre isso. Mas sim, um arquivo de JavaScript como esse representa uma classe também. Beleza, a gente está falando de tipagem e a tipagem ela pode ser dinâmica ou estática. Tipagem dinâmica era a única possibilidade na Godot, no JavaScript, na verdade, até a versão 3.1. Aí na versão 3.1, eles introduziram a possibilidade de você usar a tipagem estática opcionalmente. Então a dinâmica é o que normalmente você faz, principalmente quando você está começando, e os tutoriais mais antigos principalmente vão usar. Eu tenho lá uma variável, eu simplesmente defino um valor dentro dela, por exemplo, um texto qualquer aqui, e eu posso, a qualquer momento, mudar o valor dessa variável, mas não só isso. Eu posso mudar o tipo. Isso aqui é uma string, isso aqui é um inteiro e funciona normalmente. Eu posso até colocar um outro valor. Vamos, por exemplo, colocar aqui um Node2D new. Estou criando uma nova instância da classe Node2D e a gente não está recebendo nenhum erro, funciona normalmente. Então, é dinâmico por causa disso. O tipo da variável é definido no tempo de atribuição e o último valor que foi atribuído vai definir o tipo da variável. Simples assim. Se você nunca nem pensou nisso, é porque essa é a ideia. Esse negócio todo de tipo e tipagem fica abstraído na tipagem dinâmica para você não se preocupar com isso. Além disso, quando você tem uma função, vou criar aqui uma função qualquer, função, você pode, se quiser, colocar return e retornar alguma coisa ou nada. Eu posso simplesmente deixar o return sem nada na frente e essa função vai retornar void, vazio, que é também um tipo base. Ou eu posso retornar um valor qualquer. E esse valor pode ser de qualquer tipo. Pode ser string, pode ser vector2, sem problema nenhum. Na estática, porém,
você precisa especificar o tipo que uma variável tem, e quando você faz isso, o tipo não pode mudar mais. Você só consegue colocar valores do tipo especificado naquela variável. Eu estou falando do tipo muitas vezes, mas é o assunto do vídeo. Então vamos dar um exemplo aqui também. Eu vou colocar 2 pontos, string. E é assim que você diz para Godot o tipo de uma variável. 2 pontos, e você coloca o tipo aqui, que são várias palavras reservadas que você pode achar na documentação. E o que acontece se eu tentar mudar o tipo dessa variável depois e colocar, por exemplo, um número? Espera um pouquinho e pronto, a gente consegue um erro aqui. O tipo do valor atribuído int não combina com o tipo da variável string. Então, basicamente, tipagem estática fixa o tipo de uma variável e te limita. Você não consegue usar ela com outros tipos. Essa aqui é a sintaxe. Você usa 2 pontos, simples assim. Para a função, você pode, com tipagem estática, especificar o tipo que ela precisa retornar. Então, nessa função aqui, a gente está retornando um vector 2. Vamos usar uma setinha, que é o símbolo de menos, e um maior que, e a gente pode colocar o tipo aqui. E pronto, a gente não vai receber nenhum erro, mas quando você especifica um tipo, a função precisa retornar esse tipo específico, e não só isso, ela precisa retornar alguma coisa. Não pode haver a possibilidade dela não retornar nada. Então, em todos os caminhos possíveis que essa função tiver para seguir, ela precisa retornar um valor. Então, vamos tirar o vector 2 aqui e fingir que a gente ia retornar null dessa função. A gente consegue um erro, uma função não void precisa retornar um valor. Se você quer que a função não retorne nada e mesmo assim quer usar a função estática, afinal de contas você precisa manter um padrão, você coloca null aqui. E aí sim você pode usar return sem nada ou return null, assim. Aliás, acabei de falar bobagem, desculpa, deixa eu voltar aqui, não é null. Substitui todas as vezes que eu falei null por void. É void e aí você pode colocar return nada ou até return void. Não? Eu não sabia disso, tentei agora, você não pode colocar return void, você precisa colocar return nada. Afinal de contas, void não é uma coisa, void é nada, vazio. Ok, legal. Não só isso, como da mesma forma que você declara variáveis aqui numa linha fazendo essa sintaxe, você também pode usar a mesma sintaxe para colocar no argumento de função. Então vamos pegar um argumento qualquer aqui, ele pode ser de tipagem dinâmica, ou você pode fazer ele ser de um valor específico, de um tipo específico, aliás, com 2 pontos aqui. Funciona para mais argumentos também. Se você quiser fazer mais argumentos, eles podem ficar aqui de tipos diferentes. Se você, no momento de chamar essa função, por exemplo aqui, passar algo que não é do tipo dela, por exemplo um texto, você já vai receber um erro que a função espera um inteiro. E aí já está uma das vantagens. Se você está especificando que a função espera um inteiro, essa função está aqui perto da chamada, mas nem sempre vai estar. Ela poderia estar sendo definida em outro script. Isso vai impedir uma pessoa de usar a sua função errada sem querer, passando o tipo errado. O que, acredite se quiser, pode acontecer muito facilmente. Então essa já é uma das vantagens. A tipagem estática te limita em relação à dinâmica, mas ela dá alguns recursos a mais. Então, detecção de erro rapidamente. Você viu que sem executar o código a gente teve vários erros aqui. O código fica mais fácil de entender, porque você tem essa informação a mais. Se eu sei que o argumento é um inteiro, eu posso já bater o olho na lógica inteira dessa função e perceber por que ele é um inteiro, ou já ter isso em consideração na hora de analisar. E haverão otimizações, ainda não tem, tá? Mas existem planos para fazerem otimizações do GDScript que vão deixar ele mais rápido quando você usa tipagem estática. Então você recebe essas coisas em troca de liberdade e flexibilidade, que é o que a tipagem dinâmica oferece de melhor. Se você quiser prototipar alguma coisa rapidamente, a dinâmica é melhor. Isso é meio que a minha visão de como comparar as duas, tá? Procura aí outras fontes, outros sites que falem sobre tipagem estática e dinâmica. Tem gente que prefere dinâmica em ponto final e tem vários argumentos bons para isso. Tem gente que prefere estática em ponto final, tem vários argumentos bons para isso também. Agora, nem tudo você pode especificar o tipo.
Por exemplo, quando você tem um array aqui, você não pode especificar o tipo das coisas que você coloca aqui dentro. Você vai colocar string, beleza. Aí depois você pode pôr inteiro, um número inteiro. Aí depois você pode pôr um vector 2. Você não pode obrigar um array a só aceitar um tipo específico e nem dizer, por exemplo, na posição 0 eu só quero tipo string, na posição 1 eu só quero tipo inteiro. Isso não é possível, tá? Não tem como você especificar o tipo de um valor específico dentro do array. E a mesma coisa funciona para dictionary. Você não consegue especificar. Então, se eu tiver uma variável no dicionário aqui, uma chave, né? Na verdade, uma chave aqui, eu não posso dizer que ela é inteira e aí colocar um 43 aqui dentro. Se você fizer isso, já vai receber um erro dizendo que existe um tipo built-in, né? Embutido, que está misplaced, ou seja, colocado num lugar onde não deveria. Outra coisa muito importante, deixa eu deletar essa linha aqui. Aliás, vamos fazer ela ficar certa só. Outra coisa muito importante, enum. O enum, você coloca um nome nele, e aí você coloca valores aqui, e por padrão, ele vai pegar cada um desses valores e colocar um número inteiro nele. Você pode ficar inclinado, devido a usos de outras linguagens, a fazer o seguinte. Usar o enum como se ele fosse um tipo. Mas isso não é possível, pelo menos não atualmente na Godot, talvez no futuro, eu não vi nenhuma discussão sobre isso. Então, enum não é um tipo, você não pode fazer isso, você não ganha nada, dá erro, não funciona. Então, caso você queira usar uma variável como enum, o que eu aconselho é você colocar int, e aí você coloca o valor padrão dele aqui, valor 1. Porque o enum, como eu disse, por padrão, ele não é nada mais do que o inteiro, 0, 1 e 2. Cada um desses valores aqui tem esses números. Ok, deixa eu deletar toda essa coisa arada, inclusive a função, e explicar a palavra reservada as. Eu acredito que eu expliquei em outro vídeo, mas eu vou explicar novamente aqui rapidamente. A palavra reservada as significa como, faz com que você temporariamente tente tratar um valor como se ele fosse de outro tipo. Então, vou pegar essa variável aqui, vou colocar 42 aqui, mas como texto. E eu vou criar uma outra variável que é um número inteiro. E eu preciso colocar o valor variável aqui dentro. Se eu fizer isso, ele vai dar erro, afinal de contas, esse é string, não é int, e esse número precisa ser int. Eu posso, como eu sei que esse texto pode ser transformado em um número, já que ele é o texto de um número, eu posso usar as int, e a Godot vai fazer o possível para tentar transformar essa variável em inteiro. Nesse caso, ela consegue. Então, ela tenta. ênfase no tenta, tá? Quando você usa o as, ela tenta tratar o valor que está aqui à esquerda como se fosse do tipo à direita. Por exemplo, se eu colocar aqui algo que não pode ser transformado em número, a gente teria que dar print aqui para ver o resultado, mas ela não consegue. Deixa eu dar print e ver aqui o que acontece. Ok, vamos executar. Eu preciso sair do script para ver o resultado. 0. Então, por padrão, quando você coloca um texto que não é um número, ele retorna 0. Se isso é bom ou se é ruim, não sei, depende. É claro, não precisa ser uma variável aqui, pode ser um valor mesmo. Por exemplo, eu posso colocar aqui 50. Pode ser um valor mesmo. E não precisa ser string int, pode ser qualquer tipo ou classe. Vai testando aí, você vai pegar os esquemas. Além disso, se você está usando tipagem dinâmica, às vezes você precisa saber se uma variável é de um tipo específico. Por exemplo, eu quero saber o resultado de uma soma e eu quero somar variável com 30, 31. Eu não consigo fazer isso aqui. Se eu rodar, ele vai dar um erro. São operandos inválidos no operador de soma. Se eu estivesse usando tipagem estática aqui, por exemplo, string, antes de executar o código, ele já veria que aconteceu esse erro. Então, de novo, aquela vantagem de você obter erros mais rapidamente. Mas, vamos supor que por alguma razão você sabe que essa variável pode conter um número em algum momento. Você pode usar if, variável, is. A palavra reservada is testa se é. Aí você coloca o tipo que você quer saber se ele é. Aqui. Beleza? Se for string, o resultado vai ser isso aqui. Na verdade, eu não quero que seja string, eu quero que seja int. E aí eu posso colocar um texto aqui,
um número, aliás. Eu vou fazer o print do resultado, aqui depois de tudo, resultado. Aliás, não dá porque ele está sendo declarado dentro do if, então vou colocar dentro do if. Se eu sair, 63. Se ele for uma string e executar, não vai printar nada porque vai ser bloqueado nesse if. Então tem o as e tem o is. Como e é. É basicamente isso que você tem para saber sobre tipagem opcional. Você sabe bastante bem agora a diferença entre tipagem estática e dinâmica. Você pode usar nos projetos que você quiser. Deixe o seu joinha aí se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal para mais tutoriais como esse. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder da melhor forma que eu souber e puder. Até a próxima e tchau!